Se eu espirrar aqui, você vai achar. Não, que isso. Olha. Bom dia, voltamos para a nossa EBD. Agora eu me sinto completamente restituído aos trabalhos da igreja. Agora voltando a essa atividade que nos era normal antes de adoecermos, estamos aqui de volta. Eu, o João, já posso ficar aqui com o João numa boa, sem nenhum problema de saúde, e nem para mim nem para ele. E estamos juntos aqui para podermos compartilhar a palavra do Senhor. Seja bem-vindo em nossa EBD dominical. Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Voltamos aí depois de um tempinho aí longe. Eu quase, a gente estava contando aqui, 1 mês e pouco sem ver o pastor, sem a gente estar gravando normalmente como a gente vinha gravando. Tava com saudade da gente participar junto da EBD, da gente estar perto, né, também. Nós somos amigos, é meu pastor, meu amigo, então estava preocupado, como todos os irmãos também ficaram esses dias, mas é bom estar de volta, gravando a EBD depois aí de um tempinho sem ter gravado. Eu estive pregando alguns domingos, só que a EBD mesmo, a gente já está um tempão, antes Sim. do mês da família, né, antes da Semana da Família, foi a última semana que a gente todo esse período participou. que eu estava... E depois todo o período, né, mais a Semana da Família, sem participarmos juntos da EBD, de casa, assistindo, participando, mas sem termos esse trabalho junto como a gente vinha fazendo, meditando sobre a Epístola de Paulo aos Colossenses. E a gente vai retomar. Nós estávamos meditando no capítulo 1 ainda, falamos bastante do capítulo 1, fizemos uma introdução, falamos sobre algumas peculiaridades da carta de Paulo aos Colossenses, conversamos um pouco sobre o capítulo 1, que tem uma profundidade enorme, e a gente ainda está no capítulo 1, Sim. terminando o capítulo 1, e a gente vai aí conversando, como a gente faz, né? Conversando e conversando versículo a versículo, buscando uma compreensão maior, uma compreensão mais clara do texto bíblico. Eu aproveito para, antes de orarmos, agradecer aos irmãos que colaboraram conosco nesse período que estivemos ausentes, irmãos presbíteros, irmãs, pastores, que estiveram nos ajudando nesse período no EBD, tanto no EBD como em outros trabalhos da igreja. João, que tem sido um amigo e um companheiro firme aí nesses momentos importantes da nossa igreja e do nosso ministério, se preparando aí no último ano já do seminário, graças a Deus. E agradeço a Deus por poder estarmos juntos aqui. Vamos falar com Deus, João? Vamos orar? Vamos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por termos essa oportunidade mais uma vez, de meditarmos mais acerca da Tua Palavra, de desfrutarmos, de nos alimentarmos mais acerca desse alimento rico, nutritivo, precioso para as nossas vidas, que é a Tua Palavra. Palavra essa inspirada pelo Teu Santo Espírito, que comunicou e edificou o Teu povo em todas as eras, e é o que nós esperamos mais uma vez, que fale aos nossos corações, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós aqui sejamos apenas uns instrumentos, canais, para que a mensagem do Evangelho, para que a Tua Palavra adentre os lares, pelos canais de comunicação, e mais uma vez edifique o Teu povo, edifique aquele que tiver contato com esse conteúdo, com essa aula. Deus, nós nos colocamos sob as Tuas mãos, ó Deus, nas Tuas mãos, para que o Senhor fale através da Tua Palavra aos nossos corações. Mais uma vez, o texto que nós temos meditado, a carta que nós temos meditado, como nós já falamos outrora em outras aulas, tem ensinamentos extremamente atuais para a sociedade de hoje, do século XXI, para nós que vivemos anos e anos e anos depois em que esse texto foi escrito. Fala mais uma vez com o Teu povo que se encontra em casa,
Deus, e nós ainda rogamos a Ti que o Senhor continue guardando o Teu povo que está em casa. Muitos já tiveram que voltar aos seus trabalhos, às suas atividades, tiveram que voltar a pegar transporte público. Nós sabemos que o vírus ainda circula por aí, a situação não mudou muito, a realidade é essa. Muitas pessoas ainda se encontram internadas, doentes, muitas delas perdendo parentes, pessoas amadas. Então, Deus, nós rogamos a Ti que o Senhor continue a guardar. Nós aproveitamos também esse momento para clamar a Ti que o Senhor continue a curar, restaurar, guardar todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente, nos hospitais, pessoas de serviços essenciais e agora também as pessoas que estão precisando voltar às atividades. Deus, nós confiamos em Ti, descansamos em Ti, a nossa esperança está em Ti e é isso que nos fortalece a continuar, a viver, a trabalhar, Deus, e entendendo que nós servimos a um Deus que não está com a mão nos olhos e a mão nos ouvidos, cego e surdo para o que está acontecendo no mundo, mas governa todas as coisas na sua soberania, com o seu poder. Nós confiamos em Ti, clamamos a Ti e já agradecemos no nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Que bom ter gente, podemos então ler a palavra do Senhor. Vamos lá, abra comigo a epístola de Paulo aos Colossenses, a única epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 24 ao 29. Vamos ler juntos e vamos, à medida que estivermos lendo, vamos conhecer mais da palavra do Senhor, buscarmos compreender qual é a intenção de Paulo à igreja de Colossos, à igreja de Laodiceia e a todos a quem essa palavra chegou. Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Diz Paulo à igreja de Colossos, e como já falamos, Laodiceia e outras igrejas que nós vamos ver no final do capítulo, no final do livro, nós vamos ver no final do livro que essa epístola ela se dirige não apenas à igreja de Colossos, mas também a algumas igrejas que estão ali na Ásia Menor. Hierápolis também, Laodiceia. Eu acho que todas as igrejas daquela região da Ásia, de certa forma, assim como foram impactadas por essa heresia, que não foi uma heresia somente na igreja de Colossos, então eu acredito que o ensino de Paulo, ainda que talvez se concentrasse mais essa heresia na igreja de Colossos, também estava certamente nas igrejas vizinhas. Eu acho que é legal a gente fazer, de repente, eu acho que até para mim, fazer ali uma retrospectiva do que a gente já falou, né? A gente está falando de uma carta de Paulo, em que Paulo escreve, ele está preso. Isso é importante para a gente entender também. Quando ele fala de sofrimento, Paulo é alguém que ele sente o sofrimento na pele, é alguém que sofreu diversas coisas, situações duras na vida por causa do amor ao Evangelho, por causa da obra de Cristo, por causa de Cristo, é o que ele vai começar dizendo aqui. Então ele escreve essa carta após o líder, o que é quase uma unanimidade entre os estudiosos, Epáfras, era talvez o pastor dessa comunidade, um líder dessa comunidade e da igreja também de Laodiceia e Hierápolis. Ele vai relatar que a igreja, a comunidade ali daquela cidade,
estava enfrentando um ataque herético de uma heresia que fazia um sincretismo entre vários elementos do paganismo. Então, o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta respondendo, dando base para esses cristãos, para esses irmãos na fé, para que eles pudessem reagir a estes ataques. Eram ataques que misturavam alguns elementos do judaísmo, alguns elementos de uma heresia que foi se desenvolvendo até no segundo século, terceiro século, se tornar algo que foi sendo chamado de gnosticismo, que a gente já falou nos vídeos anteriores, a gente não vai falar tudo isso aqui de novo, porque você pode ir, você que está começando a assistir hoje, pode assistir também as outras aulas. É até bom que você assista as outras aulas também, comente lá, pode comentar, mas a gente tem que entender isso, é uma carta teológica e cristológica. Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo, a primazia de Cristo nas obras da criação, da redenção, o senhorio de Cristo sobre a igreja, que eram coisas que estavam sendo atacadas por esses hereges, por essas pessoas que vinham sutilmente, não de fora da igreja, mas muitas vezes de dentro do seio da igreja, minando uma série de ensinamentos equivocados e que, infelizmente, muitos acabavam se enredando. E também nós, fazendo um paralelo com os dias de hoje, muitas vezes nós vemos também algumas dessas práticas de influência principalmente pagãs, como nós já temos falado aqui, voltando também. Citamos algumas, falamos sobre horóscopo, que é um tipo de influência pagã, e outras coisas mais que nós podemos encontrar como paralelo desse ensino de Paulo aos Colossenses também com os nossos dias. E aí Paulo ele fala sobre, o primeiro capítulo é um capítulo que tem um hino cristológico profundo, onde Paulo, nesse hino, vai falar sobre tudo isso, a supremacia de Cristo na criação, por meio de Cristo, nele, que todas as coisas foram criadas, a providência de Deus também, por meio de Cristo, é aquele que sustenta, em que todas as coisas que foram criadas por meio dele também se sustentam, também subsistem. Cristo é aquele que nos liberta, Deus é aquele que nos liberta e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Todos esses elementos estão no primeiro capítulo ainda. E aí Paulo agora vai mudar um pouquinho ali o foco, vai falar do seu ministério, do amor que ele tem por essa obra e o que esse amor vai gerar também de impacto na vida dele. E aí a gente vai falar um pouco sobre sofrimentos por causa de Cristo, sofrimentos por causa do Evangelho, sofrimentos e os desafios que Paulo enfrentou por amor à mensagem do Evangelho, aos próprios gentios. É o que a gente vai tratar aqui no final do capítulo 1, que ainda é o capítulo talvez ali que tenha a parte mais central do corpo dessa carta de Paulo aos Colossenses. É importante que a gente perceba que nessa carta, nessa epístola, fica muito claro uma característica da personalidade e da estratégia de Paulo. Paulo não é um teólogo especulativo. Apesar dessa carta ser uma carta extremamente densa teologicamente, e Paulo trazer aqui para a gente fundamentos de uma cristologia, fundamentos de uma aplicação daquilo que é a realidade da encarnação de Cristo e os efeitos que isso tem, não apenas na vida do indivíduo, mas também de toda a criação. A ênfase que o apóstolo Paulo dá nesse hino cristológico, a primazia e a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, Cristo como o primeiro é aquele que exerce um poder e um domínio sobre a criação inteira e sobre a redenção. Esses elementos não são excludentes. Pastorear o rebanho não é menos importante do que ensinar teologia, não para Paulo. Ainda que nós vejamos uma certa caracterização em alguns grupos de valorização extrema das questões teológicas, das questões especulativas,
a despeito e sem dar crédito ou trazendo como algo menor as questões pastorais. Não é essa a visão de Paulo e não é essa a nossa visão. Aqui, nessa epístola, claramente é um equilíbrio entre teologia e prática, entre ensino, conhecimento e vivência. Então você aqui percebe que isso está no mesmo capítulo. O mesmo Paulo que foi no ápice da demonstração teológica é o Paulo que agora desce ao nível mais profundo do comprometimento apostólico com essa comunidade. Essa comunidade não está simplesmente recebendo um ensino teológico. Essa comunidade tem um pastor, alguém que é capaz de entregar-se por completo pela vida e pela restauração dessa comunidade ao propósito que expressa a palavra de Deus. Então, a intenção de Paulo ao escrever não é consertar apenas erros teológicos, não é apenas produzir neles uma compreensão verdadeira, conceitual, é trazê-los à vontade de Deus que está expressa na palavra. Vamos pensar que para Paulo, teologia, as consequências de uma teologia errada vão se aplicar à própria vida dessas pessoas. Uma incompreensão do mistério de Cristo na criação e na redenção irá implicar em uma compreensão de um relacionamento com Deus equivocado. Então Paulo deseja que essa igreja compreenda bastante, ou compreenda de forma correta, qual é a relação que se tem com Cristo e Cristo tem com os indivíduos e com o próprio cosmos. Por isso que ele começa aqui dizendo, olha, agora, e aí ele dá um salto para um assunto que, a partir dessas mesmas palavras, fica claro para a gente que trata-se de uma tomada, diferente daquilo que ele estava dizendo anteriormente. Ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja uma coisa comigo. Primeiro eu me regozijo nos meus sofrimentos. Paulo não está aqui para lamentar a sua sorte. Paulo está preso em Roma. Paulo pode ser julgado de forma inesperadamente, ou até mesmo, como ele vai dizer em Filipenses, que se eu vivo, ótimo. Se eu continuo vivendo, ótimo. Se eu estiver servindo. Ou se eu for morto, também isso será maravilhoso, ou até melhor. É o mesmo contexto, é no mesmo período que Paulo está escrevendo a epístola aos Colossenses e também epístolas aos Efésios. Depois a gente vai ver isso mais à frente, que Efésios e tem problemas muito parecidos com a epístola a igreja de Colossos, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja de Hierápolis. E é importante a gente ver também, a gente vai ver isso depois, é só uma digressão aqui, é a mesma região, e são os mesmos problemas, são igrejas vizinhas, que compartilham dos mesmos problemas. Então Paulo aqui, ele está se colocando não numa situação de autopiedade, mas ele está aqui dizendo, olha, eu me regozijo nos meus sofrimentos. A alegria indescritível, a mesma alegria que ele vai dizer também em Filipenses, a alegria, um regozijo em estar sofrendo. Não trata-se de um espírito que está, de alguma forma, doentio e que ama o sofrimento. Ele entende que o sofrimento é parte do seu ministério. Ele não deseja o sofrimento pelo sofrimento. Mas se o sofrimento está presente, ele vai lidar com o sofrimento não como um peso, não como um castigo, mas como uma oportunidade de poder demonstrar o amor que ele sente por essa comunidade
que ele não conhece, por esses irmãos que ele não conhece, mas que ele sente unido-se a eles, porque ele sabe que eles estão em Cristo. Veja nos capítulos anteriores, episódios anteriores, nós temos 4 episódios sobre a epístola aos Colossenses. Você vai ver aí no nosso canal que há uma playlist com todos os episódios que tratam da epístola de Paulo aos Colossenses, que você vai ver aí que Paulo ele está preocupado em que essa comunidade, em que esses irmãos possam entender, compreender que o Evangelho os une e que eles estão em Cristo, que é o cabeça da criação inteira, que é o cabeça da redenção, de que há uma unidade inquebrável, inseparável. Eles estão em Cristo, unidos nas alegrias, no contentamento, mas também nos sofrimentos e nos padecimentos. E Paulo vê a sua prisão e o seu padecimento como oportunidade, porque eles têm uma comunhão espiritual, comunhão mística. E Paulo aqui tem intenções quando faz essa comparação, porque esses hereges, essa heresia que está presente, tentando entrar na igreja de Colosso, é uma heresia que valoriza muito a união e a participação espiritual através de ritos que eles ali impõem àqueles que fazem parte, ou pelo menos aqueles que querem subverter a fé. Essa heresia tem essa preocupação de tentar impor essa mentalidade equivocada de ritos de unidade entre eles. E Paulo está dizendo aqui, olha, nós estamos unidos por causa do sacrifício da morte, e a morte é participativa, eles estão ativamente presentes ali, de forma que o morrer de Cristo é também o morrer dessa comunidade, o viver de Cristo, o ressuscitar de Cristo também é o ressuscitar e o viver dessa comunidade, no qual Paulo está unido também, a comunidade está unida. Então os padecimentos de Paulo justificam-se por causa disso. Eu me regozijo em poder sofrer por vossa causa, porque estamos unidos por causa de Cristo e daquilo que ele fez na sua obra redentora. Sim, e é interessante porque muita gente pode pensar, mas espera aí, Paulo ele sentia prazer no sofrimento, pelo sofrimento? Não é isso, como o pastor falou, não é o alegrar-se no sofrimento pelo sofrimento. Eu acho que a gente começa a entender essa alegria de Paulo em meio ao sofrimento, mesmo com o sofrimento, quando a gente lembra, eu acho que 2 coisas são fundamentais, 2 textos são fundamentais, 2 situações são fundamentais para a gente entender o que Paulo está querendo dizer. Porque muita gente é assim, é masoquista, é meio masoquista, né? Sofre e parece que por passar pelo sofrimento, aquilo ali parece que dá um orgulho para a pessoa, né? A pessoa parece gostar daquilo para, muitas vezes, se vitimizar, como muita gente faz. Muita gente acaba fazendo isso, parece gostar dessa situação de perseguição, de sofrimento, de dor, de crise. Mas eu acho que 2 situações nos ajudam a compreender o que Paulo está querendo dizer aqui, e eu acho que vão fazer mais sentido para a gente, quando a gente lembra de 2 momentos em que Cristo falando, né? A primeira situação é quando ele vai no Sermão do Monte falar sobre as bem-aventuranças, quando ele vai falar que felizes, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, que sofrem por causa dele, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Então, eu acho que isso é uma coisa também que nos ajuda a entender o que Paulo está falando. Eu acho que outra coisa que para Paulo fazia todo sentido quando ele diz isso, eu acho que isso vinha na cabeça dele o tempo todo, é o próprio chamado dele. Quando Cristo ele vai chamar o apóstolo Paulo, e em Atos capítulo 9 a gente vê o relato daquilo ali, 8, 9, esses capítulos ali que envolvem a trajetória do apóstolo Paulo, ali, o começo da trajetória do apóstolo Paulo, quando Deus fala, quando Cristo fala que vai mostrar para Paulo quanto que ele haveria de sofrer por causa do nome de Cristo.
Então eu penso que essas duas situações nos ajudam a entender o que é esse sofrer. Esse sofrer não é o sofrer pelo sofrer. Esse sofrer tem um sentido. Inclusive, eu acho que uma coisa também que nós precisamos entender, eu acredito que a gente precisa entender isso, é que inclusive é uma evidência de que se nós sofremos por causa de Cristo, isso é uma evidência da nossa fidelidade em relação a Cristo. Porque eu lembro da canção, mais uma vez, todo momento que eu falo sobre esse sofrimento, o sofrimento por causa de Cristo, eu lembro da canção antiga do Grupo Logos, que fala sobre os espinhos, né? Senhor, eu não entendo os espinhos, mas se os mesmos fazem parte da tua cruz, eu os aceito, não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou. O que essa canção está querendo dizer? Que o próprio Senhor Jesus, ele experimentou o sofrimento na carne. Ele teve espinhos que o feriram. Sofreu tamanha dor. E se o nosso Senhor, que é maior do que nós, se o nosso Mestre, nós não somos maiores que Ele, sofreu, nós também, como corpo de Cristo, a igreja, por fidelidade a Cristo, também experimentamos esse sofrimento. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu, sentiu na carne. Nós que somos servos, também experimentamos, também participamos do sofrimento de Cristo. Então, assim como nós morremos com Cristo, nós seremos também ressuscitados com Cristo. É interessante que a gente pense e perceba que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre sofrimento não é um sofrimento patológico, não é um sofrimento doentio, não é um sofrimento de quem quer se locupletar por entregar-se pelos outros, para sentir-se bem, por ser e trazer para si mesmo, na sua voluntariedade, na sua entrega, honras pessoais, orgulho para si. Aquilo que Santo Agostinho vai dizer que existe um tipo de piedade que é uma piedade corrompida, porque é corrompida pelo orgulho. Paulo não se entrega por causa de um orgulho em poder dizer que sofreu pela igreja. Paulo faz isso porque identifica-se com Cristo e com o seu ministério, que é o ministério de sacrifício, que é, na sua morte e na sua ressurreição, um elo, um modelo para o ministério de Paulo e para a vida de Paulo. É importante que nós pensemos isso. Paulo, ele é alguém bem resolvido, alguém que sabe que o sofrer cumpre uma finalidade. Qual é a finalidade que Paulo aqui estabelece? A finalidade é que o evangelho seja pregado a esses irmãos. E como nós vimos em outros vídeos, você tem uma playlist aí de 4 vídeos que já foram falados e ensinados sobre isso. Há uma heresia que está entrando dentro da igreja que Paulo quer combater, ensinar, corrigir. Então Paulo tem uma preocupação de dizer, eu me imponho o sofrimento, eu permito-me estar no sofrimento por vossa causa, para trazer luz à vida de vocês, para que vocês venham a ser e a estarem de forma correta se relacionando com a Escritura e com a verdade de Deus, porque essa verdade tem aplicação prática sobre a forma como vocês se relacionam com Cristo e como vocês vivem nesse mundo. Então, o sofrimento de Paulo visa que a igreja conheça o verdadeiro evangelho e não sejam enganados e não sejam ludibriados por mentiras, por tentativas desses falsos mestres de trazerem ritos e ensinamentos que têm uma beleza ritualística por estabelecerem exatamente e trabalharem essa mística, essas questões que estão fora do controle da razão. Paulo vai tentar refutar, e vai refutar, não vai tentar, através dos sofrimentos dele, que ele impõe a si mesmo por causa de uma igreja que ele nem sequer conhecia ainda, mas que, por ser apóstolo e mestre de Epáfras, ele quer deixar claro que os sofrimentos acontecem também por amor a essa comunidade.
Paulo não faz do seu ministério apostólico um exercício frio, mas ele está disposto a entregar-se pelo Evangelho, porque o Evangelho é algo pelo qual se vive e se morre, e se sofre, e se entrega. E é o que Paulo faz aqui. E o que ele vai dizer é que ele se regozija nos sofrimentos por causa dos colossenses, ele vai falar que ele vai preencher o que resta das aflições de Cristo na minha carne, é o que ele vai dizer, a favor do seu corpo, que é a igreja. E eu queria já fazer também mais um paralelo, eu percebo como esse texto fala ao coração do que é líder, do pastor. Nós vemos que hoje, infelizmente, muitos pastores, para desfrutarem de momentos de prazer, usam da igreja e fazem a igreja sofrer. É o contrário do que o apóstolo Paulo está fazendo. Paulo estava disposto a sofrer por causa do corpo de Cristo, que é a igreja. Hoje nós vemos, infelizmente, muitas pessoas, muitos pseudo-líderes, pseudo-pastores, falsos pastores, que fazem o quê? O inverso. Para o seu bem-estar, eles não medem esforços para fazer a igreja sofrer. Isso é uma realidade também que nós vivemos não só no nosso país, mas em todo o mundo. E já no versículo 25, a gente percebe o que é o papel do ministro. O que é o papel do ministro no Evangelho, na obra de Deus. O versículo 25, depois se o pastor quiser voltar no versículo 24, ainda para fechar o versículo 24, ele pode voltar. Mas o versículo 25, Paulo vai dizer, na qual me tornei ministro. E o que é um ministro? É alguém que está sob a dispensação da parte de Deus. Ele recebe algo de Deus, é confiado algo de Deus para o ministro, a vosso favor. Novamente ele vai falar em favor de vós, em favor da igreja. Então é alguém que recebe de Deus a responsabilidade, algo como a responsabilidade de ser um mordomo. Aquele responsável por administrar, dosar, distribuir, repartir algo que não é dele, mas é do próprio Deus. Eu acho que até a palavra grega no original favorece essa interpretação de mordomia, de administração. Um despenseiro é alguém que vai fazer a mordomia de algo que ele recebe. O que o mordomo faz? O mordomo ele tem em suas mãos algo que não é dele, de quem deu essa responsabilidade para ele de cuidar, e ele vai fazer a administração daquilo, a repartição daquilo, a partilha daquilo. Eu acho que isso fala muito ao coração dos líderes também. O que é ser um ministro? O que é ser um ministro? É ser um despenseiro da obra de Deus, da palavra de Deus. É você ter nas mãos essa responsabilidade de receber algo de Deus e dar esse algo que você recebeu de Deus, passar para a comunidade, para os cristãos, para aqueles que Deus colocou sob a sua responsabilidade, sob o seu cuidado. As ovelhas são de Cristo, e Deus ele chama pastores para pastorearem o rebanho de Cristo. Então eu vejo também isso com uma aplicação muito forte para aqueles que são chamados a serem líderes, não só pastores, mas são chamados de uma maneira geral a serem líderes. É interessante que os sofrimentos por causa do Evangelho, e aí você não vê no versículo 25, como você já disse aqui, que Paulo submete-se por ser ministro e por querer que esse Evangelho cumpra o seu propósito, que foi confiada ao vosso favor para dar cumprimento à palavra de Deus. Quer dizer, os sofrimentos são por causa da palavra de Deus, tem uma finalidade específica, não são sofrimentos que se fecham em si mesmo. Não é um sofrimento como o sofrimento dos estoicos e dos epicuristas. Não é um sofrimento para produzir ataraxia. Não é um sofrimento no sentido de produzir naquele que sofre o benefício. Paulo não está pensando num benefício, submetendo-se ao sofrimento para que ele tenha benefício. O benefício que Paulo aqui impõe é a comunidade, é a igreja. A finalidade do sofrimento para nós é a igreja. E o sofrimento não é bom. O sofrimento não é, para o cristianismo, algo bom. Assim como a morte não é algo bom.
O cristianismo não abraça a morte. Nós não somos como os filósofos gregos que abraçam a morte. Ó, morte linda, venha me abraçar. Nós sabemos como é horrível a morte. A morte é o último inimigo do homem, que foi destruído pela ressurreição de Cristo. Tanto o sofrimento como a morte, eles estão diante de nós. Nós vamos ter que lidar com o sofrimento, lidar com a morte, mas eles são terríveis inimigos do homem. Paulo não está abraçando o sofrimento como algo que é bom para ele em si. O sofrimento em si é mau. Mas como é que o coração de Paulo funciona? Se o sofrimento serve a um propósito, e o propósito está expresso aqui no versículo 24, no versículo 25 se completa isso, por causa do Evangelho, eu me submeto ao Evangelho. Eu me submeto ao sofrimento. Por causa do corpo de Cristo, que é a igreja. Então Paulo está aqui demonstrando o seguinte, olha, o sofrimento dos estoicos e dos epicuristas é para produzir essa tranquilidade na alma, ou seja, eu me imponho sofrimento, eu mesmo imponho sofrimento, um tipo de sofrimento, eu imponho um sofrimento que produz a paz. É aquele dito estoico de que há males, há sofrimentos que produzem coisas boas. Há coisas ruins que produzem coisas boas. Não. Paulo não está preocupado com essa equação de faço algo para obter algo em troca para mim. Paulo está submetendo seus sofrimentos por causa de um objetivo, que é a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Por isso que está presente aqui esse jogo de palavras. Carne e corpo. Carne simbolizando a fragilidade, a ambiguidade, o homem finito, decaído pelo pecado, completamente escravo da sua natureza. Quer dizer, Paulo sacrifica a própria carne, aquilo que é próprio da finitude humana, da nossa natureza adâmica, em prol de algo maior, que é o corpo, que na teologia de Paulo é visto como algo positivo. Carne e corpo, quer dizer, ele sacrifica a carne para que o corpo, que é a igreja, e que também é o protótipo da perfeição daquilo que Deus criou. Quando fala Paulo sobre carne, fala da realidade humana no sentido negativo, no sentido adâmico. Quando Paulo fala de corpo, fala no sentido daquilo que Deus projetou para o homem, que é ser um corpo. É a parte material e do homem que não está contaminada pelo pecado. E Paulo então diz, eu entrego-me em sofrimentos por causa do corpo que é a igreja, porque sou um ministro. E no versículo 25 ele diz isso, e no versículo 26 também, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Por quê? Porque Paulo preocupa-se com que os crentes de Colossos possam receber e conhecer esse mistério. Esse mistério é revelado através da pregação de Paulo, de Epáfras e dos apóstolos. E se houver sofrimento por causa disso, Paulo submete-se, desde que o evangelho e esse mistério seja revelado ao corpo de Cristo, que é a igreja. E assim, quando ele fala no versículo 26 sobre mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, e aí a gente tem que voltar mais uma vez aos ensinos heréticos, né? Porque o que se entende acerca dessa heresia? Né? Que havia um grupo de pessoas, de hereges, que afirmavam ter um conhecimento que estava oculto e que as pessoas, para que pudessem serem salvas, deveriam ter esse conhecimento, que era um conhecimento que só seria possível se elas fossem iniciadas nesse mistério, nesse conhecimento que até então aos comuns estava oculto, mas que esse pequeno grupo de pessoas ali privilegiadas tinham. Então era necessário que essas pessoas fossem iniciadas para que pudessem ter esse conhecimento, receber esse conhecimento, que para a massa, para o grupo,
para os outros que não pertencessem a esse grupo, a esses hereges, esse era um conhecimento que estava até então oculto. E ficava restrito a uma elite. Era uma casta. E é essa elite que vai introduzir nesse mistério. E não Cristo. A centralidade de Cristo é usurpada, adulterada, roubada. Aquele grupo exerce o controle sobre a salvação, porque trata de salvação, conhecimento da salvação. Sim. E Cristo é então descartado. Então, esses que vão dar acesso a essa gnose, esse conhecimento, como você estava falando, mas continua. Sim, era a salvação pelo conhecimento. Então, havia algo oculto que as pessoas precisavam saber, conhecer, para que pudessem ser salvas. E aqui Paulo, eu acredito que de forma pensada, ele vai dizer, né, o que é o cumprimento da palavra de Deus? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. E mais na frente, já no versículo 27, vai falar, e esse é um texto, não somente esse parágrafo do 24 ao 29, mas eu contei, mas se você for ainda no começo do capítulo 2 até o versículo 7 e 8, você vai ver quantas vezes o apóstolo Paulo repete Cristo. Cerca de 7 a 8 vezes. Ele vai falar o mistério que estava oculto, e quando a gente pensa em mistério, né, a gente sempre pensa em algo que não é para ser revelado. Não, mas a ideia de mistério é algo que outrora revelado, agora é esclarecido. Então, o que Paulo está dizendo, aquilo que estava oculto, aquilo que era um mistério, agora está revelado. E ele vai falar, isto é, Cristo em vós. Né? Ele vai confrontar completamente a ideia de que há um conhecimento especial necessário à salvação que existe nesse pequeno grupo seleto de iniciados, que para que as pessoas alcancem precisam também ser iniciadas, o que costumam dizer acerca dessa heresia de Colossos. Paulo vai dizer, não é isso. O mistério, aquilo que estava oculto, já foi revelado aos santos. E ele vai dizer mais na frente que esse mistério, essa revelação, esse mistério que é revelado, que estava oculto, tudo isso está na própria obra de Cristo, na vida e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso também é fundamental. A gente precisa volta e meia, aos ensinamentos desses hereges, porque é isso que o apóstolo Paulo quer combater. É por isso que a gente vê na carta Paulo falando de corpo, Paulo falando sobre aspectos relacionados à criação, à redenção, à salvação, porque todas essas doutrinas elas estavam sendo atacadas por esses hereges. Paulo traz esses termos que foram adulterados por esses hereges e traz uma cristianização de novo desses elementos. Quer dizer, Paulo fala de mistério que está sendo revelado dentro de um contexto que o que dizem esses opositores é que deve-se ter cerimônias fechadas, que um conhecimento limitado. E Paulo diz, o mistério revelado é para ser gritado. E ele vai dizer mais na frente que é a todo homem. Antes ele já vai dizer, já no versículo 23, na última aula, se você voltar lá, quando a gente encerra, ele vai falar no versículo 23, segue permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura. Uma característica também dessa heresia, como os estudiosos vão dizer, era que ela era seletiva, era um conhecimento restrito, limitado aos iniciados. Paulo fala no versículo 23 já que esse evangelho é pregado a toda criatura, deve ser pregado a toda criatura, e ele mais na frente vai dizer de novo, que todo homem, vai repetir várias vezes isso, todo homem perfeito, todo homem, toda sabedoria, advertindo a todo homem. Então ele vai ressaltar o aspecto abrangente que a mensagem do evangelho, de atingir toda a criatura, de atingir todo o ser humano. E o papel da igreja, inclusive, é esse, anunciar o evangelho a toda criatura, em todas as nações, pessoas de todas as tribos, línguas, povos, raças, nações precisam conhecer o evangelho. Então, não é uma mensagem restrita. Paulo ele é muito sábio, porque ele não está, em muitos momentos,
diretamente falando ali daquela heresia, daqueles hereges, mas na própria argumentação dele, ele vai inserindo elementos que muitas vezes eram usados por esses hereges, né? Estrategicamente ele vai usando para poder justamente fazer isso. Esse elemento não pertence a você, você se apropriou de características, de elementos, de termos que são próprios da fé cristã. É como se ele dissesse, agora eu estou tomando de volta. E mesmo os termos que eram próprios dessa heresia, Paulo subverte o significado desses termos. Ainda alguns termos que eram próprios desse ambiente, dessa heresia, Paulo subverte o significado para dar um significado teológico cristão para esses termos, porque Paulo está usando na sua retórica, na sua persuasão, uma desconstrução de um conceito que estava sendo espalhado erradamente, de tirar de Cristo a centralidade e a supremacia da salvação e colocar em ritos, em ações humanas, porque todo conhecimento é um conhecimento humano adquirido pelo esforço, e Cristo está anulado na sua ação salvífica. Então ele está dizendo, o soco de Paulo, soco ficou violento, né? Ficou um pouco violento. Não soco, vamos colocar aqui, a energia de Paulo está em destruir, em desfazer toda e qualquer compreensão em que o homem tem a centralidade e o poder de decisão. Não é o conhecimento, não é a gnose que nos salva, mas Cristo. Então, se você está acreditando que através de um conhecimento, através de rituais de ascese, de jejuns, de banhos, de iluminações, que você vai chegar ao conhecimento de Cristo, você está enganado, você está morto, você está perdido. É somente em Cristo. Então Paulo ele é assertivo nisso. Então ele traz essa realidade. O mistério foi revelado e é Cristo através do Evangelho. O mistério foi exposto, não há nada escondido, não há cerimônias escondidas, não há uma relação escondida, a relação é clara, não é com um grupo, é com todo homem, como foi colocado aqui já. E ele diz, o qual nós anunciamos, advertindo. Versículo 27, os quais Deus quis dar conhecimento, Deus quis conhecer, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Ele quis revelar, ele está revelando através de Cristo. E mais uma coisa, não é revelando apenas aos judeus, revelando aos judeus e aos gentios, revelando ao povo da aliança e ao povo que está fora da aliança. Mistério que está sendo realizado em Cristo. Cristo é o Messias. Ele está usando a palavra hebraica para dizer, olha, o Cristo é que revela o mistério. Ele vai mais uma vez no versículo 27, reforçando, ratificando, confirmando aquilo que ele vai dizendo, vai falando desde o versículo 25, ele vai dizer, que conhecimento é esse? Que mistério é esse que estava oculto e agora se revelou? Ele vai falar, é um conhecimento ao qual Deus quis dar a conhecer. Então, não adianta vir alguém, até hoje há hereges que seguem a mesma, mais ou menos a mesma linha desses hereges da região ali da Ásia, de Colossos, que é alguém que sempre vai falar que existe um conhecimento, ele tem algum conhecimento de algo. A falta de clareza também é uma característica de uma heresia. Quando alguém diz que não basta você ler isso, não, você precisa ter algo, um conhecimento que só eu posso te dar, pode tomar cuidado que tem coisa aí no meio, né? Uma característica da heresia também é essa falta de transparência. Alguém que é o detentor de um conhecimento oculto ali, que só você se aproximando dela, ou então fazendo algum tipo de barganha, algum tipo de sacrifício, você vai ter
Paulo está combatendo isso, falando, olha, Deus quis dar a conhecer. Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Verdade. Então vamos lá, vamos continuar então aqui. 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha que ele usa o termo, no qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria. Mais uma vez, Paulo refutando esses hereges, ensinando sabedoria, algo que está presente dentro do arcabouço do conhecimento desses hereges, é a sabedoria, é o conhecimento. Conhecimento de poucos. Aqui Paulo diz a todo homem, todo mundo vai saber, vai ser revelado. Sabedoria é conhecimento, sabedoria é poder, sabedoria é decidir entre o que é bom e o que é mal, é ter a compreensão de como usar, usar as coisas. A sabedoria é como saber usar o conhecimento. É como saber usar o conhecimento. Não é apenas o conhecimento, é saber usar o conhecimento. E Paulo diz, todo homem vai ter esse conhecimento, todo homem vai ter essa sabedoria para escolher. E isto vai levar o homem a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito não por causa da gnose, perfeito por causa de Cristo. Em Cristo há a perfeição. E a perfeição aqui não é no sentido de não haver nenhuma mácula moral. É de ter uma compreensão da revelação do Evangelho que seja plena. É a plenitude do conhecimento do Evangelho. Quando conhece-se o Evangelho e conhecer no Novo Testamento, não é... E aí, nesse ponto, a filosofia ela se harmoniza com o cristianismo. O sentido de conhecimento nunca é só uma coisa que se tem teoricamente. Como que alguém conhece virtude e não vive na virtude? Tanto a filosofia como o cristianismo propõem a mesma coisa. Prática, né? Prática. Como é que você tem um conhecimento sobre alguma coisa que você não vive? Então todo homem precisa conhecer. E esse conhecimento leva à perfeição. Como que você conhece o que é justiça e não é justo? Então o conhecimento que torna o homem perfeito é o conhecimento que vem através de Cristo e que faz-nos justos, faz-nos santos, faz-nos viver tudo que a palavra de Deus nos ensina. A gente vai para o versículo 29, que é o versículo final aqui desse capítulo, onde vai falar, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Aqui é interessante a gente destacar, Paulo começa falando que ele sofre, que ele se regozija nos sofrimentos, ou seja, ele está dizendo que sofre. Inclusive ele se alegra nos sofrimentos por causa dos colossenses, por causa da igreja. E aqui ele encerra falando que ele se esforça, que ele se cansa, que ele se afadiga, né, mas ele faz isso, ele vai dizer, ele não termina falando simplesmente que eu canso, eu me afadigo, eu me esforço. Ele vai falar que isso é possível, isso é uma realidade na vida dele, porque segundo a sua eficácia, ele está falando, é Deus em sua eficácia que opera eficientemente nele. Então isso é uma mensagem para quebrar o orgulho também, principalmente daquele que exerce liderança, que muitas vezes precisa lidar com a exposição. Aquele que trabalha, aquele que se esforça, aquele que cansa para realizar a obra de Deus, ele faz isso sim, ele se dedica, mas ele recebe essa força do próprio Deus. É Deus quem opera na sua eficácia sobre a vida dessas pessoas. Então isso é para a gente entender também. Paulo, ele com muita sabedoria, ele vai deixar isso muito bem claro. É Deus quem age através de nós. Nós nos esforçamos, nos cansamos, nos dedicamos, sofremos por causa de Cristo, por causa do Evangelho, em prol da igreja, mas isso só é possível porque Deus ele age através de nós. E aí, nesse versículo, continuando nele, eu percebo novamente aquela realidade
que parece às vezes paradoxal, de um Paulo que, numa epístola que enfatiza a centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo, tanto na criação como na redenção, que Cristo é o centro de todas as coisas, que Ele opera todas as coisas, que a salvação é por causa dEle, Ele quem gera a salvação. Não há salvação fora de Cristo, mas aí Ele aqui termina esse capítulo dizendo, olha, mas eu me esforço, eu labuto, eu trabalho. Mas só que esse trabalho, ele só acontece depois que a salvação já foi recebida. Porque não é um trabalho para que Paulo faz, ou a labuta de Paulo, ou o esforço de Paulo para conquistar aquilo que ele recebeu. Porque a salvação ele recebeu. E tendo recebido, agora ele pode trabalhar a sinergia, a esforço, a busca. Ele foi despertado, ele estava morto, agora ele vive. Quem vive trabalha, quem vive a nova realidade em Cristo agora pode lutar pelo Evangelho, pode viver pelo Evangelho, pode se entregar ao Evangelho. E eu, que era mal por mim mesmo, não poderia querer o bem ou lutar pelo Evangelho, mas agora que já fui liberto, que fui reconciliado, que estou em Cristo, que vivo por causa de Cristo, agora eu posso labutar, trabalhar, sacrificar-me e viver por causa desse Evangelho. É o que Paulo faz, é o que nós vamos continuar fazendo, porque o Evangelho, quero dizer o que já disse aqui, o Evangelho é algo pelo que se vive e pelo que se morre, pelo Evangelho. E é o que Paulo está disposto aqui a fazer e é o que nós somos chamados a fazermos também hoje. Amém, amém. Vamos orar então, encerrar essa parte e passarmos para nossas irmãs que estarão com as nossas crianças. Senhor, muito obrigado pela palavra recebida. Sim. Continue a abençoar-nos, a nos edificar, a nos guardar e a nos fazer crescer no conhecimento da Tua palavra. Amém. Conhecimento que vem do Teu Espírito e que Cristo revelou na Escritura. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fome nesse lugar e ele perdeu tudo. Ele teve que trabalhar como alimentador de porcos. E o que ele comia? As mesmas comidas que o porco comia. E ele pensou, ele viu que ele tinha feito tudo errado, ele se arrependeu e ele resolveu voltar para casa e pedir perdão para o pai dele. O filho mais velho, voltando do trabalho, ouviu uma música e ficou assim, o que está acontecendo? Ele foi conversar com um dos empregados do seu pai e ele falou que o irmão dele mais novo tinha voltado e o pai dele ficou muito feliz e resolveu fazer uma grande festa para receber ele de volta. Só que o filho mais velho, ele não entendeu e ele ficou muito aborrecido com isso. E aí ele foi conversar com o pai dele. E foi falar com o pai dele:
Poxa, pai, eu sempre estive aqui com você, sempre fui obediente, sempre fiz tudo que o senhor queria e eu nunca ganhei uma festa. Mas o pai dele falou assim: meu filho, você sempre esteve aqui comigo, então tudo que é meu é seu. A gente sempre está junto, você nunca perdeu nada. E ele falou assim: o seu irmão, ele voltou, né? Ele voltou e ele tem o direito de ter tudo que é meu de novo, porque ele se arrependeu. Aí ele entendeu. E o pai dele ficou tão feliz, que ele falou que o filho dele que estava perdido foi achado. E é assim que Jesus ele fica com a gente quando a gente se arrepende. Quando a gente volta para Ele, quando a gente volta para os caminhos do Pai, né? O coração dele se alegra. É uma festa no céu. Então essa é a parábola do filho pródigo, né? Que mostra que a gente com o coração arrependido, com o coração que a gente tem o conhecimento que a gente fez errado, a gente vai receber o perdão do Pai. E Ele vai nos receber de braços abertos, como o Pai recebe o Filho. Bom, essa foi a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a parábola do filho pródigo. Vão ler o texto em casa, né? Que está lá em Lucas 15, de 11 a 32. E a gente se encontra mais no próximo domingo, tá? Um beijo, muitas saudades e vamos orar para o final. Senhor, muito obrigada por mais um EBD, mais uma lição que a gente aprendeu, a história do filho pródigo. Né, que a gente tenha um coração que se arrependa, que nós vamos ter certeza que o Senhor vai nos receber de braços abertos. Né? Muito obrigado pela sua grande misericórdia e sua presença em nossas vidas. Continue nos guardando e olhando por cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau, até domingo que vem. Após termos tido nossa aulinha com as crianças, agora recebam a bênção do Senhor. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai, que o poder e a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre todos os amigos e os que nos ouvem, agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar. Compartilha aí, o vídeo vai ficar disponível. Compartilha a playlist inteira de Colossenses, a playlist inteira de Tessalonicenses. Faz melhor, compartilha logo o canal inteiro. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Contribua para o avanço do Evangelho, para que bons conteúdos cheguem a mais pessoas com esse gesto simples, compartilhar, apenas alguns cliques, e aí você pode estar compartilhando essa aula e outras também, para que outras pessoas sejam edificadas. Amém. Até a próxima EBD. Tchau. Tchau.